Pernambuco em 1817. A pergunta é, foi a primeira revolta? Não, revolta não. Mas assim, foi a mais importante. Denis Bernardes foi um grande pesquisador. Ele trazia esse contexto de que a revolta da gente, a revolução da gente de 1817, não foi simplesmente uma revolução importante só no Brasil. Foi a única revolução em 800 anos de Império Português pelo mundo que saiu do planejamento para execução. E que fez uma república, e que essa república durou 2 meses e meio, mas que trouxe muitas coisas muito importantes, né? Uma lei orgânica que era como se fosse o primeiro projeto, entre aspas, de constituição que a gente teve no nosso território. Não chegou a ser uma constituição, porque era uma coisa temporária até se criar a constituição. Mas que trazia, por exemplo, no artigo 23, uma lei de liberdade de consciência, que foi a primeira lei de liberdade de expressão e consciência que a gente teve no nosso território. Então, assim, é uma revolução, e é uma revolução que tem um simbolismo gigante, justamente pelos ideais republicanos, pelos ideais de liberdade de imprensa, de comércio, de expressão, de ser objetivo do governo combater a escravidão, ainda que não tenha chegado a abolir, mas houve um documento oficial. Liberdade de culto, né? Liberdade de culto, religiosa, exatamente. Então, é uma revolução que a gente sempre tem que se perguntar o porquê a gente fala tão pouco dela, para ser mais preciso, porque ela é gigante. E isso, claro, tudo na história tem intencionalidade, nada é do nada. Deixa eu dar um exemplo. Todo mundo conhece, sei lá, um feriado nacional que tem o nome de uma pessoa, o nome é o apelido, Tiradentes, né? Tem um só no Brasil, Tiradentes. Vê quanto dinheiro Tiradentes dá para o interior de Minas. Vê quanto turismo é feito em torno disso. Pois é. Aí quanto tempo durou a Inconfidência Mineira? Não aconteceu. O pessoal planejou fazer uma revolução. Antes disso foi dedurado, foi preso e não chegou a ter uma execução. Não estou falando dos ideais, não, mas estou falando que não chegou a ter uma execução. A gente teve uma revolução que aconteceu e que fez a primeira república. E você chega nas ruas e pergunta assim, o nome de um dos 5 primeiros governantes republicanos da história do Brasil. Os nossos 5 do governo provisório, que foi instituído justamente um dia depois. Então hoje é aniversário de 205 anos do governo provisório, da instituição. E as pessoas realmente não sabem. Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, Domingos Teotônio, Luiz de Miranda, entre outros que assim, realmente foram os primeiros governantes republicanos. A gente chega e vê os monumentos de Recife, os pontos históricos no Recife, fazem referência a locais a pessoas que não têm muita conexão com a nossa história. Exato. A praça principal do Recife Antigo, o Marco Zero lá, tem uma estátua do Barão do Rio Branco. Não estou negando a importância do Barão. Sim. Mas vê, e Bárbara de Alencar, que participou, né? E Clara de Castro, Domingos Martins, João Ribeiro, o Padre Miguelinho, dentre muitos outros. Você anda um pouquinho ali para a Praça do Arsenal, ali do lado, né? O nome oficial da Praça do Arsenal é Praça Arthur Oscar. Quem foi Arthur Oscar? Foi um general que comandou o massacre de Canudos. Ele não tem nada a ver com a nossa história e ainda tem uma história que é comandar o massacre de sertanejos. Que tem muito disso ainda no Brasil, assim, na roda do mundo. E aí a gente chega lá, a praça principal, um ponto turístico, e você não tem uma referência. Por que aquela praça não se chama Bárbara de Alencar? Ou Padre João Ribeiro? Até a ruazinha da frente, que é a rua Domingos José Martins, que é uma homenagem, é uma rua que não tem nada, é uma rua que não é nada importante, assim, se você olhar. E isso gera riqueza, isso gera emprego, isso gera valor. Tem algo que eu defendo, que conhecer a nossa história é importante também para a gente criar a memória afetiva. Sim. Você só cuida daquilo que você conhece. Claro. Então, se toda a população da gente conhece a nossa história, essa população vai querer cuidar daqui. Sim. Vai querer cuidar. Então, em 1000 sentidos, a gente tem que falar assim, a nossa revolução não foi uma revolução qualquer, foi a maior. Foi importantíssima, foi pioneira, foi tudo. E, infelizmente, ela ainda não recebe o valor que a gente tem que colocar mesmo. Agora por quê? Eu lembro que eu vi... Não teve o filme que passou ano passado na Globo? Vocês viram? De 1817. A Revolução Esquecida. A Revolução Esquecida. Primeiro que a Revolução Esquecida, eles já trazem por que a Revolução Esquecida? Por que esse esquecimento? Esse é um ponto interessante pra gente trazer. E o outro é que eu percebi que no filme eles nunca tratam como se a Revolução fosse pra Pernambuco, é como se fosse pro Brasil, tá ligado? Só que tem a bandeira. Se não, essa bandeira seria a bandeira do Brasil. Polêmico, hein? Não é uma coisa interessante? Polêmico. Isso não é interessante? Tipo, bandeira, essa bandeira não era de Pernambuco ou ela era do Brasil? Pernambuco. Então, teoricamente, se a gente fosse passar por esse sentido, por essa linha de raciocínio que eles estão trabalhando, então não seria Brasil, seria Pernambuco tudo. Justamente. Não é? E ela inclusive, foi idealizada por um dos líderes da Revolução, pelo padre João Ribeiro. Então, por que eles tentam esconder isso? Então, ele estava falando muito bem aí, é muito relevante frisar isso, né? E que por que as ruas e avenidas do Recife
e de Olinda, enfim, de Pernambuco todo, não tem tanta evidência dessa Revolução Pernambucana, desse grande evento, né? Principal evento revolucionário, republicano do Brasil e o maior de Pernambuco. Por quê? Porque não evidenciam, né? Na verdade, isso aí é 100% intencional. Foi 100% intencional, né? Porque, assim, depois que acabou, quem foi a Revolução para o Brasil Império? Ou para o Brasil Colônia naquela época, né? Quem foi a Revolução? A Revolução era separatista. Então, ao longo dos anos, depois das décadas, depois veio o Império do Brasil, né? Então, eles começaram a ter uma tática, uma estratégia de aniquilar esse sentimento separatista. Aniquilar, né? Isso já Justo, depois... pós-independência. Sim. Mesmo tendo depois a Revolução, teve A Confederação do Equador. teve a Confederação, teve a Praieira, mas antes teve Suassuna, Beberibe. Sim, isso já... Beberibe. Então, depois, né? Justo. Então, o que é que acontece? Pernambuco era visto realmente como um lugar que brincou, faz revolução. E faz revolução por quê? Por um motivo muito nobre que estava acontecendo em muitos lugares no mundo. Então não foi por causa de é por conta do nosso histórico de revoluções, isso vai potencializando, né? Justo. Então vem aí o Império do Brasil, que começou a impor, né, que os governantes de Pernambuco começassem a colocar como homenagem o nome do Império. Ou seja, Praça, Palácio Campo das Princesas, Rua do Imperador. Então, o que é que ele fez? O principal algoz de Pernambuco, né, que foi o governo monárquico do Brasil e depois o Brasil Império, que foi o principal algoz, né, de Pernambuco. Qual é a lógica de você ver o nome dessas pessoas como uma homenagem nas ruas do Recife e de Olinda? Não tem lógica nenhuma. Isso tinha uma estratégia de aniquilar esse sentimento. Depois que acabou isso aí depois veio a República Velha, continuaram, depois veio o governo de Getúlio Vargas, continuou. Então, se qualquer pessoa que conhecer a história autêntica de Pernambuco, pegar um livro de João Cabral, de Evaldo Cabral, pegar um livro de Barbosa Lima, pegar um livro de vários outros escritores, até do Ariano, de pegar um livro e começar a ver, meu Deus, peraí, a história de Pernambuco tá mal contada, né? Mas isso tem uns detalhes que esqueceram. Tem, mas isso aí... Mas isso aí tem uma intenção, e essa intenção foi muito bem executada, mas eu digo que o tiro não foi muito certeiro, não. Por quê? Porque, mesmo com o objetivo de aniquilar esse sentimento, apenas reprimiu. Reprimiu. Eu sonho um dia de os revolucionários de Pernambuco, os grandes nomes de Pernambuco, que fizeram história de Pernambuco e contribuíram até pela República do Brasil. Sejam lembrados.